Que legal. Então, aí a gente tá na tua vida, então. Você vira mãe, tá. Quando você tem ele, você 2014. Tô no programa da tarde, Record. Tá. 2014. Exatamente. E aí. Você é mãe, você começa a já falar, tá, o que eu quero da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida, e aí? Como foi teu planejamento? Ou tua vida você não planejava muito assim, na verdade, 10 anos na frente? Ali, eu sempre, lógico, sempre planejei a minha vida, até porque em 2014 eu me dei ao luxo de poder realizar o meu sonho da maternidade, porque eu estava muito bem na televisão, com a marca super bem posicionada no mercado brasileiro e no mercado internacional também, bem financeiramente, com casa, com tudo acontecendo da forma certa e da forma que eu tinha imaginado. Eu falei, pronto, agora sim. Porque até então era um medo que era colocado pra mim, nossa, o tempo vai passar, você vai ficar velha, você tem que trabalhar, você tem que aproveitar agora. Tem isso. Uma pressão que as mulheres sentem com relação a isso. Você tinha quantos anos quando você teve ele? Quando eu tive ele, eu tinha 33. E o pessoal já botando pressão. Tem que ser logo, ou é agora? É assim? É sempre. Nossa. Então você nunca tem tempo pra outra coisa a não ser o trabalho. E isso foi durante a minha vida inteira. Mas ali eu falei, quer saber de uma coisa? Agora eu quero. Você sentiu? Eu senti. E na minha gestação eu ganhei muito peso. Eu ganhei 30 quilos. Eu não sou uma mãe exemplo, não fui mãe exemplo, não fui uma gestante exemplo. Entendi. E aí depois ali... Você desce 8, 10 quilos no máximo. 30 quilos, então é bastante. É muito. Imagina, eu fui parar em 3 dígitos. Caramba. No dia do parto, 3 dígitos. E aí vem a segunda parte mais difícil. E quando é que ela vai perder esse peso? Quem tava do meu lado achava que isso nunca ia acontecer. Sério? E você? Tinha certeza que ia voltar. No tempo certo. Tranquilo. Se tem uma coisa que eu tenho na cara, que eu tenho é vergonha na cara. Eu tenho noção do que eu preciso fazer. Eu tenho um senso de responsabilidade, sempre tive. Mas eu me permiti. O que eu nunca pude antes, quando eu tava grávida do meu filho, me permiti uma série de coisas. E principalmente me permiti quando ele nasceu. Comer, você tá falando? Comer, viver, pensar, descansar. Sentir, tudo. E quando ele chegou, eu falei, sinto muito o resto do mundo. Ele é minha prioridade. Você tem que fazer tal coisa. Sim, eu preciso, mas não no tempo de vocês. Agora as coisas vão de outra forma. E para muitos aquilo parecia impossível e ruim. Mas com o tempo eu provei que era possível sim. Ser mãe, ser presente, ser um bom exemplo, como eu quero ser todos os dias para o meu filho, ser uma boa profissional, ser chefe de uma equipe e continuar desenvolvendo e criando. E trazendo de volta algumas coisas que às vezes algumas histórias que ficaram no passado e que eu pude trazer de volta. Exemplo disso é o que está no seu pé. Algo que o ano passado eu pude trazer de volta e eu falo que... Nossa, foi no momento que eu precisava de uma renovação na minha vida. Foi muito... Eu falo que Deus não escreve nada errado na minha vida. Tudo que acontece tem um porquê no momento certo. Você vai entender, às vezes não na hora, mas depois você entende. Depois sim. E voltar a trabalhar com acessório que me trouxe, que me deu a origem da minha marca, foi muito importante. O ano passado, então, é um ano de quebra para você, de mudança, várias mudanças na sua vida. O teu casamento, marca. Como que foi o ano passado para você, assim? Era uma coisa que você imaginava que ia mudar tanto a tua vida? Imaginar que querer, a gente nunca quer. Imagino que não. Até porque eu sempre lutei pela minha família, muito. Mas o ano de 2023 foi um ano que, desde o primeiro dia do ano, eu sabia que tinha muita coisa errada e eu não estava feliz. Você sabia no íntimo que aquele ano dentro de mim tinha alguma coisa que estava se transformando, que estava mudando, mas eu não sabia o que era. O tempo foi passando e como eu sempre trabalhei muito e cada vez me era puxada a fazer mais. Chegou o ano de 2023, foi um ano que assim, eu não tinha dia de semana, final de semana era direto. Mas também foi um ano que eu, pelo menos dentro de mim, acreditava que poderia ser um divisor de águas para uma série de coisas positivas. De trabalho, você tá falando? De trabalho, sim. Sim, foi muito importante, mas ao mesmo tempo de descobertas, algumas muito difíceis, de situações que eu experimentei, de experiências que eu não desejo para ninguém, mas que ao mesmo tempo, sem entrar muito em detalhes, me fizeram ficar mais forte e ao mesmo tempo a valorizar ainda mais cada conquista da minha vida.
E quem tá por perto, né? E quem tá realmente do meu lado. Mas, Ana, todo esse tempo você trabalhando pra caramba e tal, você tinha tempo, às vezes, de ficar triste? Você tinha momentos que você tava muito triste, que te batia, você olhava pra dentro ou não dava tempo isso? E talvez 2023 foi um ano que É você engraçado que todo dia eu escuto a mesma pergunta. Como é que você tá conseguindo ficar bem? Como é que você consegue sorrir? Eu acho que foi tanta coisa difícil que eu passei ao longo dos anos que eu aprendi a dividir a minha vida em caixinhas. Compartimentos. Tô chorando, tô triste, mas eu tenho que apresentar. Guarda o choro, guarda tudo dentro dessa caixinha. Agora você é a Ana Hickman. E isso foi ficando tão forte e eu fui sendo condicionada a isso que essa blindagem emocional eu comecei a carregar para muitas coisas. A não mostrar pra bem e a pra minha... mal, né? Sim. Então. A fragilidade nunca era permitida. Porque eu entendia que se eu mostrasse a minha fragilidade, não importava pra quem, tá? Eu ou seria penalizada de uma forma por conta disso, ou aquilo seria usado contra mim. Não sei se faz muito sentido isso que eu tô falando aqui, mas... Se você demonstrar uma fraqueza pro diretor, pro público e tal, ou pra qualquer pessoa, e aquilo não tem a ver com o que você tá fazendo na hora, a pessoa falando, mas o que tá acontecendo? E muitas vezes eu não tinha escolha, porque eu ficava fechada dentro de um camarim e a hora que eu aparecia para as pessoas eu não podia mostrar o que eu estava sentindo. Então isso foi me treinando e me preparando para saber separar. Mas aí hoje, eu falo que isso é bom e ao mesmo tempo virou um escudo porque eu consigo mostrar para as pessoas o que eu sinto de verdade. E a minha vida, se tem uma coisa que pra mim é a coisa mais importante depois do meu filho, se chama felicidade. Se eu não tenho felicidade na minha vida, o resto não importa. Tanto que na minha casa, regras da casa, eu brinco com meu filho. Quais são as regras da casa, filho? Ninguém pode gritar, ninguém pode brigar, ninguém pode mentir. E a única coisa que a gente pode aqui dentro é ser feliz. E a gente vai lutar e trabalhar todos os dias pra isso. E é essa felicidade que eu trago. Então, assim, as caixinhas continuam comigo. Dificuldade eu tenho todo dia. Às vezes tenho vontade de gritar, de chorar, de tudo. Mas ao mesmo tempo eu pego, guardo isso dentro de uma caixinha e falo: eu tenho a caixinha da alegria e da felicidade. Ela vale muito mais a pena ser aberta e estar comigo presente. As pessoas não têm ideia disso. Já aconteceu comigo também de apresentar programa aqui. Às vezes você tá muito mal. E quem assiste o programa não faz a menor ideia do que você tá passando. Porque durante 2, 3 horas você realmente esquece. Eu tô aqui com você, eu tô totalmente presente aqui. E termina o programa e você fala: eu tenho que resolver um monte de coisa. Minha vida pessoal... Os problemas não vão embora. Eles não vão embora. Eles estão eles vão estar lá te esperando. Mas eu tenho problema, você tem problema, todos nós temos. E se a gente tá aqui gerando entretenimento e transformando, às vezes, a vida de uma pessoa que tá lá em casa, né? E esse é o trabalho que eu escolhi fazer. Quem tá do outro lado aí assistindo não tem nada a ver com os meus problemas pessoais. O problema é meu, eu que me resolvo e vá cuidar com as pessoas que precisam ser dissertadas aquela história. Então, ter essa forma de guardar, eu não digo esconder, de guardar. De guardar. Porque eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira e transparente com todo mundo, mas guardar determinados sentimentos porque não eram relevantes para aquele momento foi algo que eu fui treinando e sendo condicionada para isso.